Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do Grupo Teatro LOL Cultura, mas hoje eu vou falar sobre quadrinhos. Na verdade, eu queria falar sobre um personagem de quadrinhos que é Tio Patinhas. Recentemente, a Disney, ela em fevereiro agora de 2023, ela cancelou duas histórias do Patinhas, escritas pelo Dom Rosa. Ela não explicou o motivo do cancelamento, apenas cancelou as histórias, falou que não vai mais republicar. O que me acho curioso é porque agora nos streamings da Disney, ela sempre coloca um aviso antes de alguns desenhos, né? Por exemplo, do Peter Pan, do Aladdin, sempre tem esse aviso aqui, que é: este programa inclui representações negativas ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. O que eu acho curioso é que quando a Disney começou a colocar esses avisos antes dos desenhos, dos clássicos dela, né? Foi feita uma entrevista com o CEO e ele falou o seguinte: que não podemos mudar o passado, mas podemos reconhecê-lo, aprender com ele e seguir em frente. Juntos podemos criar um amanhã que sonhamos hoje. E aí ele continua que eles reuniram um grupo de especialistas de fora de nossa empresa para nos aconselhar enquanto avaliamos o nosso conteúdo para garantir que ele represente com precisão o nosso público global. Eles estão fazendo o remake dos clássicos e eles falam que eles querem fazer uma reparação histórica com esses remakes. E por isso que eles contrataram esses especialistas e tal. Então eles dizem que eles não querem fazer esses cancelamentos, porque eles sabem que muitas coisas foram estereotipadas e tal, só que eles deixam lá para ter esse arquivo histórico mesmo. Então. E por que então cancelar as histórias do Patinhas? Para quem não sabe, as duas histórias sendo canceladas são: uma tá aqui, ó, na Saga de Patinhas, publicada pela Abril. Nesse compilado aqui tem 18 histórias, só que o arco principal da Saga de Patinhas são 12 histórias. E a história sendo cancelada é a 11ª, ou seja, a penúltima história do arco principal. Que é essa história aqui, ó. A Construção do Império em Calisota, capítulo 11. Então essa é uma das histórias canceladas. E a outra está nesse quadrinho aqui, ó, Patinhas 70 anos, também publicado pela editora Abril. Que é essa história aqui, ó. Uma Vida de Sonho. Essa história aqui é muito bacana, que qualquer dia eu vou falar no canal, uma resenha dela, que é bem interessante essa história. E o que essas duas histórias têm em comum é apenas um personagem que está nas duas histórias. E esse personagem foi feito de um modo muito estereotipado mesmo. A primeira vez publicada no Brasil essa história foi aqui na Mickey número 8, foi em 1953, foi publicada aqui no Brasil. E você vê que aqui na capa tem um feiticeiro. E esse feiticeiro é o Fula Azula. Você vê que os traços deles estão bem estereotipados mesmo. E uma coisa que é curiosa, que nos anos 2000, a Fantagraphics ela lançou uma coleção chamada Obras Completas do Karl Barks, que é essa aqui, ó, publicada pela editora Abril aqui em 2005, que é o volume 11, onde tem essa história do Nudge na África. E nessa republicação, o que a Fantagraphics fez? Ela recoloriu as páginas, deu um colorido novo, e nessa história em específico, do Nudge na África, ela redesenhou os personagens. Então aqui, aquela do Mickey número 8 eu não tenho, mas eu tenho essa aqui, ó, Dono Dia de Aniversário, que foi republicado também essa história Dono Dia na África. Aqui tá com os traços originais do Karl Barks, olha só. Aqui, então, tá com os traços originais, e aqui foi essa, quando a Fantagraphics fez essa reparação e atenuou os traços, tá vendo? Mas não foi só nesse personagem. Todos os africanos aqui, a Fantagraphics redesenhou. Olha aqui, por exemplo. Tá vendo? E olha como era no original. E aí o que ocorre? Em 2016, a Abril
republicou, né, essa série do Karl Barks, uma outra edição da Fantagraphics também, que é essa aqui. Só que nessa edição voltou as artes originais do Karl Barks e também voltou as cores originais. Eles recoloriram do jeito da época e restauraram todas as páginas e tal, mas voltou a arte original. Então a única que está com a arte diferente seria essa edição aqui. E tem uma outra coisa curiosa que eu não vi as pessoas comentarem, é que nessa Donald na África, o Karl Barks ele se desenha. E aqui tem uma coisa bem curiosa, que é logo na primeira página. Olha só. Aqui está o Donald e aparece o zumbi. A primeira vez que aparece o zumbi é aqui, o Zumba. E esse fulano que está olhando aqui, ó, é o Karl Barks. A gente vê que ele está com um focinho de cachorro, né? Por quê? Todos os personagens da Disney são bichos, né? A Clarabella é uma vaca, o Mickey é um camundongo, o Donald é um pato. E aqui, quando ele se retrata com um focinho de cachorro. Tipo esse personagem aqui tem um focinho de cachorro, essas aqui também tem focinhos, tá vendo? Só que quando ele vai retratar os africanos, ele retrata uma pessoa estereotipada. Mas o que acontece? Na história, além então desse estereótipo, dessa ridicularização das pessoas, também tem muito racismo, muita violência, crime e ilegalidade. Por quê? O tio Patinhas, nessa história aqui, ele é um grande criminoso. O que ocorre? Na história original do Karl Barks, ele fala para os sobrinhos o que ele fez quando jovem. Ele fala que ele... Aqui, ó. Descobri umas terras maravilhosas na África, onde eu pretendia plantar seringueiras. Os donos do lugar eram uma tribo hostil de nativos. E aí no outro quadrinho... Como não queriam me vender, contratei uns salteadores que expulsaram a tribo para a selva. Fiquei com a terra. Então, mostra como o tio Patinhas fez aqui. E aqui, nessa história, o Dom Rosa, ele aprofunda na história. Então, mostra o tio Patinhas só tendo poucos coquilhões. Ele quer ter mais dinheiro ainda, né? Porque a caixa forte dele ainda não está no limite que ele quer. Então, ele já é milionário nessa história aqui. Só que ele quer ficar ainda mais, então ele descobre essas terras, né? E ele vai querer falar com o feiticeiro, que é o dono lá, o líder da aldeia, e ele quer comprar as terras dele, porque ele quer fazer as coisas lá. Só que o cara não quer vender pro tio Patinhas. Ele fala assim, não, você é um capitalista, que você não vai respeitar minha terra, eu não quero vender para você. E ele fica bravo, ele quer comprar terra de qualquer jeito. Então o que o tio Patinhas faz? Ele contrata umas pessoas, arma as pessoas com paus e tochas, né? As pessoas invadem, ele já tá até com uma cara de diabo aqui, tá vendo? As pessoas invadem, ele briga com as irmãs por causa disso, né? Isso aqui, uma delas é a mãe do Donald aqui. Então ele briga com as irmãs, contrata essas pessoas que invadem a terra. As pessoas começam a bater nos outros, expulsam todo mundo de lá, botam fogo na aldeia, tá vendo? E aí o tio Patinhas, para completar, ele se finge ser outra pessoa. E ele fala assim, eu não quero vender as terras pro Patinhas, porque ele é um capitalista insano, que vai destroçar tudo. Então ele vende para esse cara aqui, que fala que vai cuidar bem das terras, só que é o próprio Patinhas. Então ele, assim que assina o contrato, ele engana e fala assim, ó, tá vendo? Então, o que o tio Patinhas fez aqui foi uma grilagem, né? O tio Patinhas aqui é um grileiro, que muito aconteceu agora, né, no nosso país, que são as pessoas que invadem as terras indígenas, botam fogo e falsificam documentos para se apossar da terra. Então foi isso que o tio Patinhas fez. E aqui nessa história, o narrador fala que esse foi o único ato ilegal da vida do tio Patinhas e ele se arrepende disso. Porém, isso é meio controverso. Por quê? Porque 30 anos depois que acontece a história aqui, o tio Patinhas conta para os sobrinhos o que aconteceu e não se mostra nada arrependido. Ele está todo feliz, se vangloriando de como ele enganou os nativos, né? E
a gente vê que também não é a primeira vez que o Tio Patinhas faz coisas ilegais e coisas que machucam as pessoas. Não sei se vocês lembram desse casamento do Tio Patinhas. Aqui está o Tio Patinhas se casando com a Brigitte, ou supostamente se casando, né? Porque a Brigitte, nessa história aqui, ela é dona de um terreno, que o Tio Patinhas quer o terreno para construir um shopping. E essa aqui é uma história bem interessante, embora o Tio Patinhas seja um canalha, a história é bem legal. Ele mostra também como o Tio Patinhas ele perdeu uma aposta com o Pataconso e então perdeu metade da fortuna dele. Então tem a origem do Pataconso sendo também milionário e rival do Patinhas. E esse terreno que era do Pataconso, a Brigitte compra. E aí o Patinhas ele quer esse terreno para ele construir um shopping. Para isso, ele se finge gostar dela. Ele magoa a Pata, né? Magoa a Brigitte. Não tem nenhum escrúpulo em magoar ela, em acabar com os sentimentos dela. Finge se casar com ela para conseguir a posse do terreno. Então é como ele fez aqui. Aqui ele contratou pessoas para conseguir um terreno de um modo ilegal. Aqui ele magoa a Brigitte para conseguir o terreno dela também. E fora os problemas que ele faz com o Peninha, com o Donald, né, que são da própria família, são sobrinhos, e ele explora ele financeiramente, né? Então, o Patinhas nunca foi um pato honesto, né? E, embora seja um personagem interessante, porque a gente não pode ficar na inocência, né, na ingenuidade, que não existem pessoas cafajestes, canalhas no planeta, né? Então, o Patinhas se mostra uma dessas pessoas que são canalhas, que é uma pessoa rica, sem escrúpulos e não tem problema de passar por cima dos outros. É isso, gente. Então, é meu comentário sobre a saga do Tio Patinhas e o casamento do Tio Patinhas e todas as histórias que tem o Patinhas. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.